E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com ele em mais um escândalo ministerial. Juscelino Filho aprontou de novo. E, gente, obviamente, já vamos começar o vídeo falando sobre isso, mais uma das desventuras do maior ministro das comunicações que esse país já viu. E em seguida já vamos começar a falar do Dilma, que vem tendo problemas sérios. Começaram a ser algumas notas interessantes, parece até que estão as notinhas plantadas pela imprensa, mostrando algumas tretas, como o Dilma trata o pobre, como o Dilma trata os ricos, os empresários, os banqueiros. E nesse âmbito eu também quero falar um pouco da direita, quero falar de Bolsonaro, passar rapidinho nas manifestações de ontem, lá do MBL, que não deu muito certo, para depois entrarmos no tópico que eu acho que vocês vão gostar demais. Eu tô empolgado. Eu tô acompanhando já tem um tempo, né, essas tretas da esquerda, eu venho comentando com vocês, só que no final de semana agora, a coisa escalou de um jeito. Eu já tinha um material separado no vídeo ontem, mas como era dossiê, tinha umas coisas planejadas, eu falei, não, vou deixar aqui. Quero mostrar para vocês entenderem o drama que as coisas se encontram lá na turma da esquerda. Vocês vão dar risada, até porque, né, quando o Lula tá se dando mal, eu acho que a gente tem motivos para comemorar. Depois vamos falar sobre Lula, Rui Costa e Padilha, e aí tem demais, inclusive parece que tem uma briga real acontecendo dentro do PT, alguns indicativos claros, como por exemplo, o Alexandre Padilha, ele até hoje não conseguiu lotear o seu próprio ministério. E quem que segura os cargos? O Rui Costa. E o que eu quero falar com isso? Bom, vamos ver o que a imprensa está comentando. Depois, acho que vai dar tempo de comentar sobre algumas notícias de Brasília, algumas coisas que estão acontecendo, o CPI, quem sabe. E se der tempo, aí você acha que não dá, umas notícias diversas do mundo e tudo mais. Mas vamos começar falando dele. Eu tava com saudade, mas tem uma coisa que é certa nesse governo do Dilma, é que todo santo mês o Juscelino aparece na imprensa. Na verdade, no Estadão. A turma aí do Estadão vem pegando no pé do ministro, mas eu tô do lado dele. O maior ministro da história do Brasil, nunca errou. Aqui é a intriga da oposição que estão com inveja, porque o nosso ministro é um homem de família. De família, sim, de família. Vocês devem lembrar da estrada de 5 milhões que passava lá em frente das fazendas da família. Na cidade que a irmã dele, né, que é a família, era prefeita. E muitas outras coisas, né? O funcionário do Aras, o da FAB, o Juscelino é um prato cheio, né? E hoje de manhã, de madrugada, né? 3 horas da manhã, a Júlia Afonso e o Vinícius Valfré soltam mais essa linda matéria. Juscelino entregou o gabinete para sogro despachar, até mesmo na sua ausência em Brasília. Vejam só, o sogro é o ministro oculto. Sabe, ver como é uma coisa, né? O cara bacana, porreta. Eu gosto de ver quando assim o cara desenvolve uma relação bonita, bacana, com os familiares da sua esposa. E a mesma coisa, né? A esposa desenvolve a relação com a família do marido. Você vê a união da família. Não tem nada mais belo nesse Brasil. Mas a imprensa, que está contra a família, está difamando o nosso glorioso ministro. Com certeza ele está certo nessa. Estou sendo irônico, viu? Aí começa o seguinte. O sogro do ministro das Comunicações, do lendário Juscelino, despacha no gabinete do genro, onde recebe empresários, embora não esteja nomeado em nenhum cargo público. Olha só, gente, trabalho voluntário. Eu nunca vi isso na história do Brasil, como a imprensa ousa criticar trabalho voluntário. Registros de entradas e saídas do ministério obtidos pelo Estadão mostram que o empresário Fernando Fialho, sogro de Juscelino, atende na sede da pasta em Brasília, inclusive quando o genro cumpre a agenda do Maranhão, tomando conta. O que é que engorda o gado? O olho do dono? Quem melhor do que a família para olhar quando o dono tá fora? Rapaz, eu não tô entendendo por que pegam tanto no pé do Juscelino. Aí fala assim, um dos empresários recebidos nas comunicações, no último dia 17, afirmou o Estadão que tratou de internet e debateu a expansão da conectividade com Fialho. Outro definiu o papel dele como sendo de apoio. Procurado, o Ministério confirmou que o sogro de Juscelino despacha na pasta, né, trabalho voluntário, basicamente, e justificou que ele contribui com sua experiência. O cara vivido, muitos anos nas costas. Para especialistas,
o gabinete paralelo montado nas comunicações é regular. Especialista não sabe de nada. O sogro de Juscelino não tem relação com a área. Bom, agora tá meio difícil passar pano, né? Tô aqui até pensando numa piada, mas não vem. E aí? E aí, Juscelino? Me ajuda. Como é que a gente faz agora para passar pano? Ele foi diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários por 5 anos, entre 2006 e 2012. Era PT, né? Também exerceu o cargo de secretário de Estado do Maranhão entre abril de 2012 e dezembro de 2014, no segundo governo de Rosiana Sarney. A passagem pela secretaria rendeu um processinho na Justiça do Maranhão, na qual é réu acusado de desvio de dinheiro público. Juscelino. Atualmente, Fialho controla 5 empresas nos ramos de portos, construção, mineração, criação animal e consultoria. Isso segundo os dados da Receita Federal. Apesar de não atuar publicamente com telecomunicações, o sogro do ministro recebeu empresário do setor em 17 de março, no 9º andar do ministério, onde fica o gabinete Juscelino. Porreta, viu? Porreta. Isso é bacana. A Portaria das Comunicações registrou a entrada de Luiz Cláudio Soares Pereira, diretor da Infovia Digital, para falar com o Fernando Fialho, né, o sogro aí do ministro. Tá lá, né? A empresa é a União de Provedores para o Desenvolvimento da Internet no Centro-Oeste e no Norte do Brasil. Nessa ocasião, foi apresentar ao Ministério soluções plausíveis que podem ser adotadas para a melhoria e expansão da conectividade da região Norte e Nordeste do país, disse Pereira ao Estadão. O empresário não explicou por que despachou com o sogro do ministro, nem detalhou a reunião. É uma pergunta bacana. O ministério cheio de técnicos, pessoas que fizeram concurso público, estudaram, mas o empresário procurou o sogro. Qual a explicação para isso tudo? Com certeza o Juscelino vai nos explicar em breve. No mesmo dia, o sogro de Juscelino recebeu outro convidado, que se identificou apenas como André Leandro. O visitante não informou na portaria qual era seu cargo, onde trabalhava, nem o assunto sobre o qual trataria. Disse apenas que também tinha ido até lá para falar com o Fernando Fialho. Não estou entendendo aqui o problema. Esse ponto aqui, bom, a gente veio, né, daquela era do fio do bigode. O cara falou, irmão, tô indo falar com o Fernando Fialho. Quem é? É o sogro do ministro. Tem que dar mais explicações por que o porteiro na fila do pão. Naquele 17 de março, uma sexta-feira, enquanto o sogro recebia seus convidados no Ministério das Comunicações, Juscelino estava a 2.000 quilômetros de Brasília. Coisa pouca, besteira aqui é tudo intriga. Os documentos internos do Ministério das Comunicações indicam que Fernando Fialho recebeu ao menos 4 convidados entre fevereiro e março, só que, entretanto, porém, todavia, o Estadão apurou que nem todos os acessos de visitantes da pasta entram no registro, ou seja, né, não é possível, portanto, saber com precisão quantas ou quais pessoas o sogro do ministro recebeu desde o início do governo. Será que ele fez muito trabalho voluntário? Professor de Direito Administrativo da Mackenzie, né, Antônio Cecílio Moreira Pires, afirma que para receber pessoas e despachar em um órgão de governo, um funcionário precisa estar nomeado em uma função pública. Mas é trabalho voluntário, pô. Até isso tem que estar nomeado. O servidor público, para exercer suas funções, tem de estar nomeado e tomar posse. No ato da posse, ele será investido das funções públicas que vai exercer a partir de então, disse o Pires. Para ele estar dentro do ministério, recebendo pessoas, despachando, ele tem de exercer uma função pública. Para exercer função pública, tem de ter cargo público. Se não tem cargo público, essa atuação dele é irregular. Consultor informal. Ao Estadão, o jornal fez um bom trabalho, deu o direito de resposta. Caro Fernando Fialho, explique-se. Conte pra gente que história é essa. E aí o sogro do ministro, ele confirmou, esteve algumas vezes no ministério, principalmente no início do ano. O sogro declarou que é falacioso e leviano dizer que ele atua na pasta ou exerce qualquer função.
Segundo o empresário, sua contribuição é meramente de um conselheiro informal. Não tenho nenhum vínculo com o setor de comunicações, declarou. Fui prestigiar meu genro frente ao seu novo desafio. E você recebe pessoas para prestigiar o seu genro? Eu não entendi, mas tudo bem. O sogro de Juscelino afirmou ser natural haver registros de sua presença. É natural, né, gente? Você tem um genro que é ministro, você vai lá, você visita ele, você dá uma despachada, você faz um trabalho voluntário, você conta com o empresário, para discutir assuntos de uma área que você não tem expertise. Essa é muito natural. Muito, muito, muito natural. Muito natural. Já a parte das comunicações, respondeu o Estadão o seguinte, em nota, o Ministério das Comunicações exaltou as qualificações profissionais, técnicas e acadêmicas de Fernando Fialho. Segundo a pasta, o sogro esteve presente próximo a Juscelino no começo da gestão e contribuiu com sua experiência de forma espontânea. Trabalho voluntário. Prática essa muito comum em períodos de formação e formulação de um novo governo. Extremamente. Quem nunca viu o genro e o sogro, um ajudando o outro, sem receber nada em troca no início de todo o governo? É a coisa mais normal do mundo. Mas a pasta classificou Fialho como conselheiro informal de Juscelino Filho. Beleza. Falar o quê, né? Tá aí. É mais uma nota. Mais uma que vem desde janeiro. Quem não acompanhou, assim, tá lá no Atlas de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, um capítulo que apareceu em todos os Atlas é escândalos ministeriais. Em todos os Atlas, quem tá lá? O Juscelino. O cara é uma lenda. Eu fico de cara como esse cara ainda é ministro. Como o Juscelino ainda é ministro. Esse é o retrato do que é o governo Lula e a sua moral. Mas vamos continuar falando do Dilma, que temos outro retrato. Talvez até melhor. Porque o Dilma gosta de se vender como o pai dos pobres. E diz a Folha de São Paulo. Fila do Bolsa Família volta sob Lula e deixa 438 mil famílias à espera. Sabe por quê? Porque essas famílias não conhecem o sogro de Juscelino. Se conhecesse, eu duvido que estava esperando. O retrato contraria uma expectativa do próprio governo de manter a fila zerada até dezembro, após o Congresso Nacional aprovar a PEC, que injetou 70 bilhões no programa social para este ano, além dos 105 bilhões já previstos inicialmente no orçamento. Aí você vê, de um lado, o sogro de Juscelino, né, dando sangue, suor, ajudando de forma informal, e o pobre, fila do Bolsa Família. E, de um lado bem similar do Juscelino, olha que pérola, rapaz, com o Lula no Planalto, Dirceu volta a abrir portas do governo a empresários. Aí é a mesma coisa. O Dirceu é um consultor informal, né? É um consultor informal, é tipo o sogro do Juscelino. Nesta semana, por razões já vistas nos governos petistas do passado, acho que isso até dá um certo medo, um pedido de audiência de uma grande multinacional europeia, endereçada a um dos ministros do Dilma, passou primeiro pelas mãos do José Dirceu. Consultou em outros tempos de governo petista, como descobriu a Lava Jato, ele faturou milhões traficando interesse na máquina pública. Com Lula de volta ao Planalto, Dirceu voltou a abrir as portas em Brasília. Tem nem o que comentar, né? Dirceu apresentar empresários durante o governo. Saíram duas notas interessantes. E eu digo que é interessante por algumas razões. Primeiro que são duas. Basicamente o mesmo horário, no mesmo dia, por veículos diferentes, pelas mãos dos jornalistas que cobrem bastidor. E as duas colunas mais importantes de cada um desses veículos. E some a isso o fato que o assunto, né, que já passou, falei no início da semana, que é a questão do Maduro, né? Foi segunda e terça-feira da semana passada. E aí, ontem, o Bonin, que é do Radar, né, como é mais importante da Veja, solta essa nota. O desabafo de um importante empresário após o fiasco de Lula com Maduro.
Aí fala o seguinte, que diante do fiasco, né, do Dilma, um importante empresário desabafou numa roda de charutos em São Paulo. É engraçado, você vê, assim, um importante empresário. Não fala o nome, não fala o santo, né? Fala só o milagre. Mas tudo bem. Ainda bem que temos Lira e Pacheco. O compromisso dos presidentes da Câmara e do Senado com o marco fiscal e a reforma tributária e a rejeição das pautas petistas servem de alento ao empresariado. Olha só, a Veja está colocando que parte do empresariado está dando graças a Deus que as pautas petistas estão sendo barradas. Eu estou batendo na tecla, tem uns 4 vídeos seguidos, ó. O PT tá puta da vida. Quem tá tomando conta da agenda econômica é o PP. Aí, dessa vez ele botou o Pacheco também. Eu falei que essa nota aqui é meio estranha, porque envolve uma dupla, aconteceu no início da semana, saiu no radar, enquanto no Globo, na coluna do Lauro Jardim, escrita pelo próprio Lauro Jardim, Lula repete a faga da democracia venezuelana, como em 2007 com Hugo Chávez. Isso é muita coincidência, gente. Sabe? 2 notas assim no mesmo dia. Isso é muita coincidência. Muita coincidência. Nada muda o carinho especial de Lula pelo bolivarianismo. Já deixou clara. Veja que a imprensa elege o Lula. A imprensa que fez isso. Não, a Frente Ampla. O pai da democracia, né? Sei lá, o cara fundou Atenas. Fundou Atenas. Lula tem, vixe Maria, viajou no tempo. Foi ele que voltou na época da Grécia para apresentar o que era democracia. E vocês estão percebendo como a imprensa vem elevando o tom, né? Paulatinamente, dia após dia, uma crítica aqui, uma criticazinha aqui, uma criticazinha acolá, papapá, e tá indo. O Estadão, assim, saiu do armário de vez, né? Tá aí tentando ocupar um espaço, aquela estratégia das tesouras, o que era o PSDB no passado, sempre aí um editorial bem incisivo em cima do Lula. E tá aí, o Lauro Jardim também batendo. No mesmo dia, Radar Veja, Lauro Jardim, ambos levantando essa tecla no momento em que o Lula vem acumulando derrotas na Câmara, todo atrapalhado nessa agenda internacional. E esse assunto, pô, tinha no início da semana. Aí a coisa fica ainda mais estranha. Ainda mais estranha. Quando tem nota como essa daqui. Pessoal, isso daqui é notícia, gente. Isso aqui é notícia. Isso aqui é propaganda. Alckmin e a fama de pão duro no dia a dia da esplanada. Político com fama de pão duro, isso é coisa boa. Alguém quer que político gaste dinheiro? Olha que engraçado. E ainda no cenário onde recentemente o Lula foi notícia pelo o novo Aerolula. Não tratei em vídeo até então, mas o Lulinha é um avião novo, o que tem não presta. A Veja até comentou também, né, sobre quanto Lula, a própria Veja quanto o Lula gastou, né, de hospedagem lá em Madrid, Portugal, alugando carros, a gravata cara que a gente comprou, a cama de mais de tantos R$ 1.000, né, o sofá, a mesa. Então você vê, enquanto o Lula esbanja, o Alckmin economiza. Olha que nota descarada. Vice-presidente da República e ministro. Geraldo Alckmin vem arrancando gargalhadas. Olha, ainda faz piadas de assessores da pasta, não somente pelas piadas que costuma contar no dia a dia, mas também por ter levado a Brasília. Olha só, outra característica de sua passagem de mais de 20 anos pelo governo de São Paulo, a fama de... Que fama de pão duro, rapaz. A vez ainda quer falar que o cara economiza mais de 20 anos, faz parte da história dele na política. Funcionários relatam que Alckmin tem manifestado esse traço da sua personalidade até mesmo em assuntos mais corriqueiros. Recentemente, assessores do vice-presidente o consultaram sobre a necessidade de trocar os capachos das portas de acesso ao ministério. Eles avisaram que os preços variam conforme o que seria escrito no tapete. Se colocar o nome todo do ministério, que é grande, vai ficar um preço. Se colocar MD e C, fica mais barato. Foi só ouvir isso que Alckmin, sem pestanejar, decidiu. Põe o mais barato. Rapaz, isso aqui é propaganda política disfarçada de matéria da imprensa. Eu sinto já esse cheiro, né? São 4 anos lendo isso aqui todo santo dia. Tem algo errado, tem algo errado, tem algo errado.
A imprensa criticando também a nomeação do Dilma, também não tem como defender, né? Tá engraçado, tá engraçado. Alckmin, ó, lembrem que passados 6 meses de governo, tendo impeachment, só cai o presidente. O Alckmin fica, viu? Aí nesse meio tempo, né, de insatisfações. E agora isso aqui é real mesmo. Vou mostrar pra vocês aí as brigas na esquerda. Mas antes disso, isso aqui foi um vídeo que circulou bastante ontem. Vou mandar, mande pros seus amigos petistas. Olha, ó, isso aqui vai ser você daqui a 6 meses. É só, se não der o braço a torcer, né? Ter feito trabalho pro Lula, não trabalho, mas querer colocar o Lula ali, porque, sinceramente, a esquerda cagou pra mim. Então hoje eu não ligo mais pra política. Eu não quero mais saber de política na minha página. Você não vê mais post de política. Eu nem tenho vontade de fazer post de política. E é isso. Eu, sinceramente, eu era mais feliz no governo Bolsonaro, cara. Oh, Verdade. tá com saudade. E eu odeio o Bolsonaro. Eu odeio o Bolsonaro, mas eu era mais feliz no governo Bolsonaro. É mesmo? Verdade. Mentira. Era mais feliz, gente. Olha só. Nós estamos unidos. Nós, né? Juntos com a ex-petista, né? Não é ex, né? Estamos juntos. Todos nós concordamos que éramos mais felizes no governo Bolsonaro. Tudo bem, tudo bem. A gente vai comentar mais sobre essas tretas. Olha pra isso daqui. Lua de mel com o governo acabou. Diz socióloga do Observatório da Branquitude. Imagina o nível da lacração, viu? Observatório da Branquitude. Acabou a lua de mel. E o pior é que a própria imprensa já tinha comentado sobre isso. Mas é bom ver os wokes falando sobre isso. E além dos wokes falar, trazer algumas matérias que meio que comprovam. Essa nota daqui é bem engraçada. Por quê? Estamos falando do sobrinho de consideração do Lula. O filho do seu ex-vice-presidente, José de Alencar. Josué Gomes. O menino Josué. Lula deve ter pegado no colo. Agora quer se distanciar do tio. Não quer ficar mais perto, não. Isso depois da Conte Minas, até fechar uma parceria aí, né? Com a Shine, né, produzir umas brusinhas no Brasil. Fala assim, ó, que muita gente no governo notou, José Gomes, presidente da Fiesp, distanciou-se da política e do governo Lula. No início do mandato do petista, quando o empresariado ainda tinha altas expectativas sobre o atual governo, o empresário realizou eventos com ministros e chegou a ser cotado para integrar o primeiro escalão de Lula. A postura de Lula, sua agenda envelhecida e seus erros na política estão afastando alguns aliados. Quem diz isso? Um auxiliar de Lula. Auxiliares de Lula conversando com a imprensa. Ou é mais uma nota plantada pelo próprio... o que está acontecendo? Mas você percebe como a imprensa já tá dando tá na maldade? Tá maldando o tema? Além do Josué Gomes, esse aqui ela tá criticando, não é de hoje, né? Mas ele compartilha uma notícia que também são mais críticas de um setor que apoia o PT. São os bancos. O Amoedo fala, ó, programa para a compra de carros populares do governo Lula na prática. Mais lucro para montadoras e locadoras, mais uma conta para os mais pobres. Não, o Amoedo não tá errado nessa. E ele compartilha uma matéria do Brasil Journal, um jornal que circula muito no mercado financeiro, que assim, é um mercado, carro popular, é maravilha para a Localiza. Quem diz? O Itaú. O Lula vem conseguindo irritar muitas pessoas, muitos grupos. Ele já não tem o apoio da direita. Agora os wokes estão ficando chateados, os liberais também. E os petistas meio raiz estão ainda meio sem querer aceitar que o Lula os traiu, abraçando a agenda do Biden. Mas vamos continuar. No dia de ontem, tivemos as manifestações frustradas aí da turma do MBL. Por mais que eles falam que eles não foram, gente, foi do MBL, né? Eles montaram, ajudaram a chamar, parceiro do Vem Pra Rua. Eu quero mostrar pra vocês também algumas imagens. Mas vejam só que engraçado algumas coisas. Assim, do alto da minha ignorância, eu me dou o trabalho de, pelo menos, tentar entender sobre o tema minimamente, entender quem são os agentes, entender quais são as tensões entre eles, o que um defende, outro defende, para na hora de falar eu tentar ser justo.
A Pepita Ortega, do Estadão, falou o seguinte, que ato pró-Deltan na Paulista tem cartazes Zaninão e sofre com boicote de bolsonaristas. Esvaziada, manifestação contra a cassação de deputado, tem críticas também, né, ao judiciário. Aí fala que esvaziado, o ato ocorreu em meio a um boicote de simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse movimento expôs um racha na direita. Que racha na direita? Desde quando? Desde quando houve algum tipo de união entre a turma de Bolsonaro, já que estão citando ele, e a turma do MBL? Desde quando? Desde quando teve uma união entre a turma de Bolsonaro e o Deltan Dallagnol? Moro. O racha que eles estão falando com a MBL aconteceu em 26, foi pré, né? 26 de maio de 2019. Ali, o racha mesmo com a MBL ali está solidificado, calcificado. Nas manifestações do 26 de maio a favor da reforma da Previdência, a MP que Bolsonaro aplicou, né, para reestruturar o governo na época, para reduzir o número de ministérios, não para fazer o que o Lula fez agora. Ali que foi o racha. Já com os lavajatistas, com o Moro, foi na saída, 24 de abril de 2020, se não estou enganado, acho que foi dia 24. Então assim, como é que você vai rachar uma coisa que nunca foi unida? Tava ali desde lá, não tem nenhum tipo de aproximação. E é muito fácil agora falar, não, vamos unir, porque agora é contra o PT. Uai, mas vocês fizeram campanha e vocês atuaram politicamente ao longo do tempo para eleger o PT. Por quê? Porque Bolsonaro era um problema. Bolsonaro é uma espécie de sol, vamos fazer uma comparação assim, né? Ele brilha demais, então essa turma não consegue aparecer. Essa turma é lua. Não tem luz própria, precisa de um sol para brilhar. Mas eles querem tornar Bolsonaro, né, um cara descartável. A Folha de São Paulo foi um pouco mais além. Mas a nota do Estadão também comentou e deu bastante voz para uma senhora, Adelaide Oliveira. E eu acho engraçado como a nota trata alguns assuntos, porque uma coisa para mim estava certa na manifestação de ontem. Duas coisas. A primeira é que ela ia ser um fracasso. A segunda coisa que estava claro é que se ela não fosse um fracasso por algum milagre divino do Espírito Santo ou de quem quer que seja, o MBL ia falar aqui, ó, fomos nós que fizemos isso. E como é que o MBL faria isso? Ele ia colocar os seus coligados, seus drones, né, seus apoiadores discretos para estar lá, porque se brilhasse, não, aqui ó, MBL, tamo junto, misturado, olha o que fizemos, mesmo sem o bolsonarismo, somos, né, sensacionais. Aí fala assim, ó, ato pró-Deltan esvaziado em São Paulo lamenta direita desunida. Uai, mas é a turma que trabalhou para colocar a tal turma desunida na cadeia. Na cadeia. Tentaram colocar pessoas na cadeia. Agora quer vir falar de união, tá maluco? Uma coisa é discordância ideológica. Você acha que esse aqui é o melhor caminho, outro acha que esse aqui é o melhor caminho, falando não presta, falando não presta. Outra coisa é trabalhar ativamente para colocar pessoas na cadeia. É bem complicado. Aí vejam só. A senhorita Adelaide disse que a separação dos poderes é um pilar da democracia desrespeitado por alguns setores do judiciário. Só agora que isso aconteceu? Só agora que foi a vez do Deltan. Até então, tava de boa. O tempo todo aí. Nada errado acontecendo. Agora sim vamos se importar. Se importar a partir de agora, porque agora não vai fortalecer Bolsonaro e seu movimento, porque agora o protagonismo está com eles. Aí lá pra frente ela fala assim, ó, Adelaide define os ataques de 8 de janeiro como instabilidade grave provocada ingenuidade, burrice, sei lá o que, desespero. Para ela, ainda há espaço para uma direita moderada. Ela, né? Ela é a direita moderada. Quem não é do grupo dela é a direita o quê? Radical? É isso? Não, olha só, gente. Ainda há espaço para uma direita moderada. Ainda há. Ué, como assim? Quando faz a intenção de votos, né, vê o apoio aos próprios institutos de pesquisa contratados pelo consórcio, fala, o cara ali, né, o Bolsonaro, mesmo depois de tudo que a gente falou dele, continua com um potencial de votos absurdo. Então, assim, quando fala que ainda há espaço, minha filha, se toca. Tu não teve nem voto, não foi nem eleita. Ela tentou ser candidata em 2022, ano passado. E também em 2020, né, perdeu 2 vezes. Perder mais uma para ligar pro Fantástico e pedir música.
Acho que o protesto esburacado em público sofreu com a polarização. Um espantalho para a unidade das direitas. Não, o que aconteceu é que as pessoas têm memória. E as pessoas estão começando a se educar e lembrar o que cada um fez. E começar a entender o seguinte, ó, divergência ideológica é uma coisa. Perseguição, fomentar perseguição política é outra. Entendeu? Então, assim, não é, ai, porque vocês criticaram o Bolsonaro. Eu acho que é muito mais profundo que o povo tá lembrado que vocês fizeram no verão passado. As pessoas estão desfilando muito ódio, não conseguem mais se unir por pontos comuns, só olham pelo que as divide. Infelizmente, o MBL não conseguiu participar. Aí, olha que engraçado. Isso aqui é um site que, por alguma razão, eu não consigo acessar. Mas o site é adelaide-oliveira.com.br/quem sou eu. A Adelaide, ela foi candidata no passado pelo Podemos. Aí você vê, em 2020, eu saí do Vem Pra Rua, VPR, matavam Vem Pra Rua ontem, né? Para entregar o Movimento Brasil Livre, do MBL. Porque ela tava chateada que ninguém levou. Ó, o MBL não pôde participar. No MBL, contribuir com a Academia MBL. Também foi um do Renova BR. O grupo aí que o Dalton Dallagnol sempre divulgou. Mas sempre divulgou. Baita coincidência, né? Uma baita coincidência. Aí você acha fácil, ó. Aquele congresso mesmo que teve ano passado, foto clássica ali, Nando Moura, né? Quase o congresso aí dos 7 anões. Olha a Adelaide, ó. Toda bonitona aí com a camisa de flores, ao lado do Moro, grande guerreiro do povo brasileiro. Olha o Beraldo, ó, que hoje em dia tá na Jovem Pan, se disfarçando, né? Fingindo que não é do MBL, mas que sempre que dá uma puxada do peixe pra um lado. Aí tá ali, ó, a mesma turma. Aí tá aqui, ó, a Adelaide aí também, como do MBL. Isso aqui é uma foto na internet falando que o MBL já prepara terreno pro Moro, em São Paulo. Eles até migraram pro Podemos, né? Depois o Moro traiu eles. Aí a Adelaide ficou no Podemos. Ainda tá aí, ó, fazendo live. Um glorioso Ricardo Almeida, o intelectual do MBL. Tá aí, uma busca incessante, que é uma tarica no Brasil do MBL, né? Se aliou ao Sol da Pátria para ver se absorve algum tipo de ideia para mudar aí as bases do liberalismo do MBL que não foram para lugar nenhum. Essa é a turma que quer lotar a rua e tá falando que não tem espaço para uma direita moderada. O mesmo papo sempre, Mas foi bonito de ver que não foram para lugar nenhum. Um monte de pauta que você perguntando, cara, o que esse pessoal realmente quer, né? Mas tudo bem. Tirando essa parte, que eu não tinha como deixar de comentar, o assunto agora é interessante. Você tem que... Eu gosto dos memes que a galera faz com aquele livro Arte da Guerra, né? O povo faz um monte de coisa. O pessoal gosta de utilizar assim, as frases soltas, para ser fase de impacto, etc e tudo mais. Só que tem algumas coisas que acho que é bom senso. Não precisa ter nenhum conhecimento sensacional que fala o seguinte, rapaz, você tem que entender um pouco como o outro lado pensa, né? Que seja o cara que você tá competindo, né? Que você tá no próprio jogo, um jogo de basquete, futebol, vôlei, você saber como é que aquele jogador joga, se posiciona, com a perna melhor, que se você conhece, você pode ter uma certa vantagem. E aí, eu acho que é importante entendermos o que se passa na esquerda brasileira hoje. Eu acho que diversos mitos, assim, que já caíram, vão cair, né? Para algumas pessoas que ainda insistem em algumas teses, aquela tese do não vamos dividir a direita. Vocês já viram a esquerda brigar? Bom, eu vejo todos os dias, porque eu sigo, não é que eu sigo, né? Eu monto umas listas e fico acompanhando todo dia, vejo o que a turma escreve, vejo quais são as tretas internas. E aí nos últimos dias eu tava acompanhando algumas coisas já. Esse tweet aqui do Henri Bugalho, que vocês devem conhecer, cresceu polarizando com o Nando Moura anos atrás, né? Depois ganhou aí os afagos do Felipe Neto. Ele veio com essa fala aqui, ó. Nós não somos como os bolsomínios. Se errar, seremos os primeiros a cobrar. Houve muito isso ano passado. Estava dando indiretinhas. Falando que pessoas não estão criticando, ou talvez ele esteja tentando falar que as pessoas estão criticando, mas elas estão sendo criticadas por estarem criticando. Não pode criticar o Lula? Não pode, porque senão Bolsonaro volta. O que é que está acontecendo na esquerda brasileira? Aí no dia de ontem, parei para dar uma lida de muita coisa. Isso aqui na verdade já foi acontecer ontem, né? Tem outros tweets também de alguns dias antes. Mas só para dar aqui para vocês um pequeno contexto, o Kleber Lourenço
jornalista, escreveu nos mainstream da vida, como o Congresso em Foco, hoje está no Cafezinho, tem acesso direto a parlamentares petistas, ele sempre está postando alguma coisa, alguma informação insider, né? Foi ele, e eu trouxe um vídeo para vocês, o primeiro a falar daquela confusão do grupo de parlamentares do WhatsApp do PT, que depois virou matéria na Folha de São Paulo. E aí ontem ele colocou o seguinte, ó, não, o Brasil não está à beira de um novo 2013. O ódio à política diminuiu, o contexto econômico totalmente diferente, os atores que suscitaram aquilo sumiram e a preocupação da sociedade mudou e muito. Os 10 anos de 2013 servirão apenas para estudarmos aquele ano, nada além. Você deve estar se perguntando, o que é que esse cara quer falar um novo 2013? Que eu não estou entendendo nada. Calma, vocês vão entender. E sim, a gente mal intencionada e perversa, usando 2013 como espantalho para agitar e radicalizar parte da militância petista. E há anos eu falo isso. Simplificar o conjunto de fatos que nos trouxe a Bolsonaro impede que possamos compreender aquele momento. E não seria absurdo dizer que tem gente poderosa se beneficiando desse espantalho, principalmente depois da briga do IBAMA e da Petrobras. Foi ali que começaram a levantar a história. Uma série de ataques contra a Marina e até mesmo a ideia de uma grande conspiração de ONGs criada por Bolsonaro começou a ser usada. Olha só, se der que as ONGs estão interferindo no processo, isso é teoria de Bolsonaro. E agora eu vou contextualizar para vocês e mostrar mais algumas coisas. A esquerda, para quem assinou o Atlas e acompanha ali desde já de janeiro, saiu uma coisinha ou outra, mas a partir de fevereiro eu comecei a dedicar um capítulo só para isso. Eu estava lá falando, né, acho que de fevereiro a esquerda racha de fora para dentro. Eu vou mostrando algumas coisas, que a minha tese é que a esquerda, e do que eu venho observando, ela vem sofrendo algumas confusões internas, um aumento da tensão. Essa confusão começa pela pauta internacional, as relações exteriores, os posicionamentos, as decisões, as movimentações do Lula e do seu governo, elas estão trazendo insatisfação para alguns setores, enquanto outros estão gostando. E hoje eu vejo que existem pelo menos 3 grupos, esses grupos não são uniformes, existem diferenças, tensões dentro deles também, mas eu classificaria que hoje você tem o woke, o cara woke, né, que é a favor de toda essa agenda progressista, globalista, etc, tudo mais, ele sim é convicto nisso, gosta dessa militância. Você tem o torcedor, o melhor exemplo para vocês, aquele Thiago dos Reis, tem um dente desse tamanho, tá sempre com a camisa tipo desse Ventura com os botões assim colorida. Não importa o que o Lula faça, ele vai passar pano. Ele assim, é um lulista doente, é torcedor, tem esse perfil. E você tem aquele esquerdista raiz, que gosta do Lula, gosta do PT, mas não quer abraçar essa agenda do woke de todo jeito. Não, pô, peraí, então vocês estão passando do ponto. E esse cara, ele tá ficando satisfeito quando ele vê as movimentações do Lula contra o BRICS, as movimentações do Lula a favor do Biden. Ele fica puto da vida quando ele vê o que tá acontecendo lá na Foz do Amazonas, nessa confusão entre o IBAMA e a Petrobras. E aí, esse cara, o torcedor, ele vai passar pano. Ele vai falar, gente, não vamos dividir a esquerda. Não vamos, vocês vão fortalecer o Bolsonaro. E não façam isso. É o mesmo papo. Esse é o torcedor. Aí fica, de um lado, os wokes. É isso aí, isso que a gente quer. E do fala, rapaz, isso aqui tá traindo a esquerda. E aí fica nessa tensão. E isso foi crescendo. Veio fevereiro, veio março, veio abril, veio maio. E nesse episódio da Petrobras, o negócio aqueceu demais. O Kleber não tá errado quando ele fala isso. A confusão cresceu. Mas cresceu com vontade. Aquela esquerda mais nacionalista, trabalha e fala, rapaz, isso aqui é um absurdo, etc, tudo mais. Cadê o Brasil em primeiro lugar? Nosso desenvolvimento aqui é um absurdo de imperialismo americano. E os wokes, não, é isso aí. Não, meio ambiente, crédito de carbono. Confusão. E a coisa foi se intensificando. Na semana passada, após a indicação do Lula para a Corte Suprema do país, aí a confusão chegou num novo patamar. Por quê? A turma woke achava que o Lula tinha que indicar um identitário. Um identitário.
não só um cara que abraçasse a pauta identitária de forma clara, né, pauta woke, identidade e tudo mais, como também foi de algum grupo de minoria. Eles achavam que isso era importante pela representatividade, porque essa é a pauta que elegeu Lula, etc. Tudo mais. Já essa turma, né, mais raiz, fala: não, pô, peraí, não, se irritou identitário, tá bom. E aí começou a briga. E aí, a turma que tá criticando a indicação do Dilma, dentro da esquerda, vou mostrar pra vocês algumas postagens, começou a ser alvo de vários comentários, alguns passando do ponto, vocês sabem como é petista, falando o seguinte: vocês estão criticando demais. A crítica de vocês vai desestabilizar o governo Lula. E se vocês desestabilizarem o governo Lula, teremos um novo 2013. E foi assim que Bolsonaro surgiu. E eles estão falando: pare de criticar. Você vai criar um novo 2013. E o cara tá falando: rapaz, não tem 2013 não, vocês estão malucos. Se controle. Aí veja. Essa confusão ela cresceu tanto. Vocês começaram a entender o nível das coisas, que perfis famosos, inclusive de jornalistas do mainstream, até da Globo, começaram a pagar suas contas, porque eles não conseguem mais ficar nas redes sociais diante de tanto amor que eles estavam recebendo. Aqui o Kleber fala do Orlando Calheiros. Esse não é famosão assim do mainstream, jornal verificadinho, mas é o famoso da bolha da esquerda. Era um cara ligado ao petismo, mas durante a campanha atacou bastante até a turma do Ciro Gomes. Aí ele fala: rapaz, o Orlando Calheiros decidiu dar uma pausa nas redes. Era um perfil de mais de 150 mil seguidores. Mais uma vítima desse final de semana, onde o gabinete do ódio do bem decidiu promover o ódio do bem nas redes. Tivemos de tudo. De fobias e teísmos. O pessoal está de parabéns. Aí um perfil responde: ó, você está reduzindo as críticas, as postagens de alguns perfis, e não é o contexto geral. E o cara responde: ó, não é? Sabe por quê? Foram os ataques destes alguns perfis que fizeram estas pessoas saírem das redes. O que fizeram com De Luca, por exemplo, foi um show de fobia. William De Luca tá na Globo. Deletou a conta do Twitter. Não aguentou. Aí o outro fala assim: ó, rapaz, as redes sociais fracassaram como intento humano na ordem ética. Permaneço aqui porque sigo o ensinamento do Antônio Gramsci da necessidade da batalha cultural. Mas este espaço aqui é sobretudo de ódio, ressentimento e vontade de atenção às custas de quem quer que seja. Essa turma da esquerda é que acusava os apoiadores de Bolsonaro de serem violentos. E a gente sempre falou: é essa turma aqui que tá tocando terror. Deixo minha solidariedade a quem faz um trabalho fundamental de disputa nas redes e tem sido atacada constantemente na tentativa de obstruir a crítica, a componente fundamental da democracia desde os gregos antigos. Em especial, minha solidariedade ao Normose e Anarcofino. O Normose não apagou a conta, mas botou um cadeado. Não vai participar. A turma tomando atropelo, mas atropelo sendo cancelado ao longo do final de semana. Imagine como não tá, né, o clima. Não, mas vamos unir a direita. Você já viu a esquerda brigando? Aqui, né? Eu gosto de mostrar as coisas. Aí o cara fala: ó, o Normose foi mais de boa. E eu não lembro nada demais dele. Agora, como cirista, depois de tudo que o Orlando falou de nós e do Ciro, rapaz, só digo que ele agora colhe o que plantou. Justo o que ocorreu com ele. Aí vem mais confusão. Olha esse bate-papo. Na cabeça de alguns, né, estamos um passo de começar a ver um novo 2013. Na cabeça desse pessoal, a indicação dos aninhos seria um estopim para tal. Uma alucinação coletiva ou uma desculpa canalha para as situações deploráveis que estamos assistindo nos últimos dias. Aí um perfil chamado Fábio Dornelles responde falando o seguinte: ó, lembra da fala do Galo? O Galo é aquele cara que botou fogo no Borba Gato. O Galo do Lula sobre fazer a temperatura ferver depois da vitória do Dilma. Acho que a turma está sendo profilática. E tem que ser mesmo. Gato escaldado em água quente tem medo de água fria. Aí o cara fala: rapaz, então esse show de ódio por aqui você chama apenas de profilático? Sério? E o bicho responde: há exageros. Há exageros. Assim como a gente argumentando. Mas não te incomoda o governo ter problemas com a direita, com a imprensa, com a Câmara, com o agro, com o Banco Central e ainda com a esquerda? Ainda com a esquerda? Quem vai contrapor essa gente? O próprio governo? E mais, o país ainda tá na meme.
Para virar insatisfação geral, é só acender o pavio. Esse é o diagnóstico da esquerda. O Lula está mal com a Câmara, com o agro, com o Banco Central, com a imprensa, com a direita. Eu ainda incluiria com as relações internacionais, com o BRICS. E vocês vão atacar? Em parte eu até entendo esse cara. Porque uma coisa é a militância. A militância tem que dar suporte. Infelizmente, até quando erra. O problema é que o Lula traiu. O Lula tá errando. O Lula traiu a galera sem dó nem piedade. Aí o cara fala o seguinte: é difícil apagar os desdobramentos de 2013. Foram danosos demais e muitas pessoas, né, se descomparam com a Dilma, ok. Mas teve uma galera que sofreu muito com os resultados de 2013. Quando eu vejo tudo isso que está acontecendo, eu fico apreensivo. Não estou afim de viver tudo de novo. Os petistas, a turma da esquerda tá tremendo na cadeira. Meu Deus do céu! Vai ter o golpe! Vai dar o golpe no Lula. E a imprensa tá aí, ó, botando na fogueira. O Alckmin, o pão duro, né? Conta piadas. Rapaz, mas meu caro, o que estão fazendo com você e outros tantos acreditarem que teremos em 2013 em breve, isso não está nem um pouco próximo de acontecer. Aí, olha isso aqui. Além do Orlando, do Normandi, sei se é o nome do cara, além do William De Luca, também tivemos aí o Thiago Amparo, jornalista. Se bem que eu falei Globo, acho que o Globo é o William De Luca, o Thiago Amparo acho que escreveu na Folha. Deletou a conta. Deletou. Não tá mais no Twitter, não. Não aguentou a pressão dos petistas. Não aguentou. Militância do PT não é seita. Saneamento básico. Sente o drama de como tá o coração do cidadão. Rapaz, o cara tá com sangue no olho. Aí o outro perfil responde, ó. E o cara que faz deepfake, que conseguiu o computador com backend de petistas, está incomodado com os ataques, mas ela não foi embora. Estão falando do Bruno Sartori. Você imagina um cara que fazia uns vídeos com o Bolsonaro, que ele mudava a cara de, sei lá, do Chaves, fazia um negócio bem feito mesmo? A esquerda tá atrás do cara. O cara tá incomodado com os ataques. Imagina como não tá o lado de lá. Isso aqui não sai na imprensa. Aí vem isso daqui. O perfil que tentou fazer uma análise. E é até interessante que ele tenha falar. Ele fala o seguinte, ó. Não acho que seja fruto de um gabinete, pois envolveria uma coordenação central organizando os ataques. Não acho que este seja o caso. Acho que deveríamos fazer um esforço para entender a animosidade por parte desta galera, pois eu, sinceramente, acredito que o que está por trás desses ataques não é o que estava por trás dos ataques bolsonaristas. Você vê como é que é, né? Quando é com eles, não, isso aqui não é ter organização. As pessoas só estão putas da vida. Mas a direita não. Quando a direita tá puta, tem um gabinete do ódio. É o que eu digo. Eu tento um pouco de humildade para tentar entender. E na minha concepção, eu acho que realmente a turma tá só sendo petista. Não, o petista é um bicho raivoso. Por natureza. Você tenta conversar com ele, não te escuta, ele grita, quer ganhar no grito o tempo inteiro. Mas eles continuam criando espantalhos. Eu acho que se a gente está tentando entender o que se passa no debate público da esquerda, entender a bolha deles, entender onde é que estão os probleminhas, apertar os botões certos, eu acho que a gente tem a ganhar. Por outro lado, eles continuam subestimando a direita, achando que somos um bando de loucos. Você vê o que ele vai falar? Ó. Vou arriscar algumas coisas que percebi. Primeiro, animosidade a qualquer crítica que pode ser classificada como identitarismo. É o que eu falei para vocês. A turma raiz tá puta da vida com os identitários. 2. O entendimento que o Lula já é criticado o suficiente pela oposição e que a energia deveria ser gasta no confronto contra ela, que são maioria. 3. O entendimento que as críticas mais elaboradas ao governo Lula são feitas pela própria esquerda e que isto municia a direita, que é incapaz de elaborar alguma crítica que não seja estúpida. Você tá vendo como eles são arrogantes, soberbos? Ontem estávamos comentando aqui em vídeo as discussões dentro da esquerda na década de 50. Tentar entender o que se passa na cabeça deles, por que algumas coisas machucam tanto. E eles continuam a ignorar a direita. Não, eles não têm nem capacidade de criticar o Lula.
Continuam criando espantalhos. Normalmente, a soberba precede a queda. Só para finalizar, porque eu poderia escrever muito mais, eu percebo principalmente um imenso trauma oriundo do processo de golpe contra Dilma. Ou seja, quanto mais instável, e esse é o caminho que o Lula vem seguindo, né? Quanto mais instável o governo tiver, mais vai se intensificar essa tensão dentro da esquerda. Ano que vem tem eleição, né? Então eu acho que é o que eu tô falando. Na minha visão, posso estar muito errado, gente. Mas eu acho que se a direita sobreviver, nesse primeiro momento, focar em sobreviver, fazer uma base, discutir um projeto de país, sair daquela pauta do Bozo, que é o que a imprensa fala, o Bozo, o Bozo, o Bozo. A gente começou a trazer os problemas sérios. Assim, ó, falem o que foi de Bolsonaro. Temos que acabar falando de Bolsonaro. É passar pano? É passar pano. Mas, pessoal, olha só. Você pega uma turma da esquerda, eles lidam com os problemas. Pega a própria questão climática. Não que isso não seja, eu não vou nem questionar que não seja problema, beleza. Mas imagine isso no rol de prioridades, na cabeça de um brasileiro comum. Acho que o brasileiro comum está preocupado com isso. Aí chega Bolsonaro e fala para ele o seguinte, ó, bandido bom é bandido daquele jeito. O cara viu o vizinho ser assaltado, já foi assaltado, o primo foi assaltado, o tio foi assaltado, levaram a ferramenta de trabalho dele, ficou puto da vida e acabaram de assaltar a filha dele. Acho que o que é que toca mais o coração? O mundo, né? O crédito de carbono ou o bandido, coisa. Então, por mais que fale assim, Bolsonaro fala assim umas coisas que né, o assunto é muito mais profundo, segurança pública, não sei assim, mas pelo menos tá falando assim, de um tema, sabe, que faz algum tipo de sentido. Ainda que a direita ela não tenha profundidade nas coisas que ela debate, você vê que Bolsonaro, sabe, do seu jeito, pode falar o que for, Bolsonaro nunca foi muito lá, ele nunca nem falou isso. Eu sempre Bolsonaro com um cara bastante humilde de reconhecer, pô, eu não domino esse assunto. Tem que entender que quem sabe, conversa com fulano, conversa com cicrano, quando tem um problema aqui eu converso, pô, eu sei tudo, não sei tudo, eu vou perguntar ao cara que é da área. Eu acho bem valoroso uma pessoa que assume as suas limitações e vai atrás do conhecimento. E fala algumas propriedades de algumas coisas, com jeitinho. Então tá ali, acho que a gente mostrar esse caminho, mostrar ao pessoal, olha o que aconteceu, olha o que a imprensa fez em 2022, etc e tudo mais, e a gente tentar trazer, acho que vai ter muita gente que vai fazer uma reflexão, né? Será que eu não fui enganado pela imprensa sobre o que é direita, o que é conservadorismo, o que é bolsonarismo, o que é que seja, coisa que seja, né? Porque ficam colocando esses rótulos, cada rótulo tem um conceito diferente, mas acho que vocês me entenderam. Mas vamos continuar. Sabe quem é esse cidadão aqui? Olha o sobrenome, Rousseff. Conhece alguém chamado Rousseff? Conhece a Dilma? Dilma? Isso daqui é sobrinho neto da Dilma. Até o sobrinho neto da Dilma estava sendo cancelado no Twitter. Mais amor, menos ódio gratuito, um desabafo. Nos últimos dias, recebi muito hate por causa de alguns posts sobre a minha vida pessoal. Vivemos 4 anos de um governo que promoveu a destruição. E o caminho para interromper esse ciclo começa dentro da gente, não é mesmo? O sobrinho da Dilma é famosinho, gente. Essa postagem dele teve, ó, 340 mil visualizações. Circula bem aí. No TikTok ele é famosinho, mais de 200 mil seguidores. O Gil do Vigor. Eu não lembro qual foi se foi a festa do Lula, mas aquele Gil do Vigor, cara do Big Brother, postou uma foto dele e falou: meu marido. Famoso. O sobrinho da Dilma. Criar um bem digital seguro e leve deve ser um objetivo de todos nós. Esse daqui tá tentando botar planos quentes. Se acalmem. Estão brigando demais. O clima na esquerda tá horrível. Horrível. Aí aqui outro. Aqui é jornalista da esquerda, Tawad. Constantemente faço críticas públicas, da minha forma que recebo críticas. Crítica é bacana, não me importo. Desde que critique, mas de forma educada. O que me incomoda são os ataques, os argumentos ad hominem, a cultura do cancelamento e as tentativas de interdição de debate. Mas não é isso que a esquerda sempre fazia com a direita? Cancelamento que vocês fizeram, meu amigo. Isso jamais concordei e sempre vou denunciar. Pô, vocês cancelaram a galera da direita, hein? É preciso ter cuidado para não confundir críticas legítimas com o card estão tentando me cancelar. Quem quer debater, não espere encontrar unanimidade. Aí ele recebe assim, ó, prezado, boa noite.
Desde as eleições de 2022, acompanho você por aqui, textos e spaces. Dito isto, na minha opinião, quando alguns influenciadores aqui rotulam os críticos de milícia digital, gado petista ou coisa do tipo, eles que estão interditando o debate. Você vê como se virou contra eles? A turma que acusava nós, apoiadores de Bolsonaro, de ser uma milícia, de ser um gado, de ser isso, se virou contra a própria esquerda. Esse perfil aqui, Totti, perfil grande, é mais 50 mil. O Totti fez space com a turminha do alto escalão da picanhagem. Não é qualquer orelha seca não, gente. Aí tá aqui, ó, Diego Feijó de Abreu. Algo muito estranho acontecendo aqui no Twitter. Começa a desconfiar que há infiltrados. Existem infiltrados no campo da esquerda. Não é normal o nível de ódio que está acontecendo com perfis aliados que manifestam opinião discordando de algo. Dia após dia, esses perfis têm postado material pró-governo e uma opinião divergindo são ataques colossais. União e reconstrução, porque parece que querem isolar a esquerda. Digo para vocês, olha como tá o ponto. Quando vê aquele cara, não, você já viu a esquerda brigar entre si? Normalmente é sempre algum pilantra tentando se esconder, né? Fez alguma cagada, tá sendo criticado. Aí pra ele parar de se criticar, fala, não, você já viu a esquerda não briga em público não, viu? Deus tá vendo. E aí pega tudo isso, que o clima tá ruim. Não é pra falar de Brasília de novo, mas esse tema eu quero falar. Tô falando pra vocês tem uns dias, tô falando que essa história do Padilha tá engraçada. Padilha, o vídeo ontem que eu falei, gente. Eu falei o seguinte, pessoal, pense nessa nota aqui, ó, que falava da reunião do Lula, que tava no Viva Voz, que o Lula falou com ele, que tava lá o Padilha, que tava jogando, mas eu falei, pessoal, fique pensando como é que não tá a cabeça do José Guimarães e do Padilha, pensando, rapaz, quem foi que contou pra Folha de São Paulo que eu tava lá com o Lula? Quem foi que contou? E imagine o Padilha pensando, rapaz, quer dizer então que quando acabou a reunião, o Lira ligou pro José Guimarães e o Lira tá querendo minha cabeça? Aí o petista, sabe como é petista, né? Só que é caro. Rapaz, será que tô sendo traído? Será que o José Guimarães está me traindo? Aí pronto. Já começou a confusão. Ele tá ali, né? Um Lula irritado ao descobrir derrota para Lira. Como eu não soube disso, Padilha? Você não me contou? Notinha, que estão na coluna do Lauro Jardim, mas recebeu foi Nayara, colocando aí o Padilha como um grande vilão. A friturinha do Padilha segue firme e forte, tá sendo fritado. Na reunião que teve Eduardo Braga, Renan Calheiros, Padilha, para medir a falta de força do governo na CPMI, Lula foi surpreendido por um cenário de descontrole, em que governistas não conseguiriam sequer eleger o presidente do colegiado perdendo o comando para o Lira. Irritado, Lula questionou como eu não soube disso, Padilha. E vai a friturinha. Aí voltando lá para a bolha da esquerda, uma nota do cafezinho, o Kleber é jornalista e ele conversa com os petistas. Ó, essa nota é engraçada. E aí tinha um comentário que eu acho que é relevante. Esse Otávio Martins é perfil de 1 milhão de seguidores, não no Twitter, mas no Instagram, que ele é famoso. A toda Globo, viu? Umas peças, tem uns negócios que ele fez, tá no YouTube, a cara na Ferraz, os globais. Tão bigodão, peito cabeludo, tá lá com as fotos, né? Todo, ixi, galã. Aí ele fala assim, ó, Kleber, li o artigo com bastante interesse, porque confio na sua opinião, me permita discordar, Padilha não só é inapto, como ainda defendeu publicamente o texto da MP que quebra os ministérios do meio ambiente e povos indígenas. Não merece confiança, assim como o Rui Costa. Pô, já queimou os dois. E aí você vê que o Otávio Martins é da ala dos wokes, né? É da ala que tá aí agenda verde, povos originários. Vamos pra matéria. Padilha é vítima. A matéria começa falando da relação da Câmara, do Lira, etc. Tudo mais, lá, sei lá, quarto parágrafo, começa falando o seguinte. Lira gastou 6 primeiros meses do ano legislativo trancando todas as medidas provisórias do governo em uma briga com o Senado. Quando Lira, lá no começo do ano, começou a brigar para alterar a tramitação das MPs, ele não estava brigando com o Senado, ele estava brigando com a Constituição. Nossa. Na época do Rodrigo Maia, ninguém falava isso. E mesmo depois de toda essa questão,
ele deliberadamente demorou para colocar em pauta as MPs do governo, que permitem que o presidente da República possa implementar o plano de governo vencedor das urnas? Uai, como assim, irmão? E os deputados? Eles não têm direito também de votar, não, é? E o plano vencedor nas urnas do Legislativo? Quando Bolsonaro venceu, vocês fizeram questão de travar tudo, né? E agora não? É a hipocrisia da esquerda. Ou seja, assim uma evidente má-fé e perversidade por parte considerável do Congresso Nacional. E mesmo que Padilha fosse articulador mais hábil do planeta, como ele ia lidar com um cenário desses? Uai, vocês não cobraram o Bolsonaro também, que ele não sabia articular? Essa parte aqui eu quis trazer só pra mostrar a hipocrisia que é a esquerda. Agora a parte interessante vem agora, que ele fala assim, ó. Esta semana, a bancada do PT na Câmara pensou seriamente em marcar uma audiência com o próprio Lula para pontuar algumas suspeitas de sabotagem de ministros palacianos contra Padilha. Você entendeu isso aqui, ó? É um jornalista de esquerda escrevendo num veículo de comunicação de extrema esquerda alinhado ao petismo, falando, não é um cara que tem acesso a deputados petistas, a fonte. Ele tá falando que os petistas queriam avisar pro Lula que o Padilha estava sendo sabotado pelos petistas, pelos ministros no caso, né? Imagina o clima como não tá em Brasília. Uma das suspeitas que corre na boca miúda é o próprio Rui Costa. E tem alguns indicativos. Você vê, ó, Padilha até hoje não conseguiu nomear e ocupar todas as posições de seu ministério. Todas estão representadas na Casa Civil. O Rui Costa tá travando tudo. Também ninguém mais esconde que Padilha pode estar sendo vítima do silencioso conflito entre o PT de São Paulo e os diretórios do Partido Nordeste, que é forte, manda muito. Olha os ministros, onde vieram. E até a turma do Nordeste, né, que é o consórcio Nordeste, eles estão tentando se capitalizar para ser, quem sabe, o sucessor do Lula. E para piorar, ainda temos ministros de outras pastas que estão cometendo shows de indelicadezas com parlamentares em suas viagens aos estados. Será que ele está falando do Flávio Dino? Que, né, geralmente é bom tom que o ministro convide, né, os parlamentares do estado para ir, notificar, da base. Será que ele tá falando do Flávio Dino, que o Lira ficou puto, que não chamou ele para um evento lá no Alagoas? Aí, veja como é a coisa. Aquela friturinha do bem com tempero da imprensa. Olha tanto da Veja. Rui Costa, desafeto número 1 da Câmara e criticado até por petistas. Já meteram José Disseu. Numa conversa recente, José Disseu, ex-ministro da Casa Civil, olha só, um dos petistas mais importantes da história do partido. Veja como, né, fizeram questão de botar vários elogios, TC. Veja como essa nota se assemelha àquela matéria do Alckmin, né? Passando o pano, Alckmin, pão duro. Declarou que foi um erro Lula nomear Rui Costa porque ele não tem habilidade política. Aí se coloca na pele do José Disseu. Rapaz, quem foi que contou isso pra Folha? Se coloca na pele do Rui Costa. Rapaz, quem é o petista que tá jogando contra mim? E o Padilha, como é que eu vejo isso tudo também? Perceba como é que tá o clima, né? Estão usando a imprensa para fritar um, fritando o outro. Final de ontem, né? 7 da noite mais ou menos, só estamos aqui no Globo falando, ó, parlamentares criticam declarações de Rui Costa sobre Brasília e prevêem mais dificuldade para o ministro do Congresso. Quem falou? Primeiro, Felipe Carreiras, é o líder do blocão do Lira, que é o PSB do Siqueira, do partido do Alckmin. Aí tem o PSD, tem a União Brasil, tem o PSDB, tem o PP, né? Avante Solidariedade. Enfim, o resto da esquerda tá aí, né? Aí ele falou que a declaração do Rui Costa, né, é infeliz no momento político sensível que o país vive. No momento sensível. E aí, colega de partido, a Erika Cocai, deputada federal do PT, disse que as falas demonstram que Rui Costa não conhece Brasília. Isso imagina como é que tá o clima. E hoje de manhã, né, na madrugada, 2 da manhã, sai essa nota aqui, na conta do Guilherme Amado, mas escrita pelo Eduardo Barreto. Casa Civil não sabe quantos grupos de trabalho o governo Lula criou. Perdido. Estão falando que o Lula não tem agenda. Aí a nota fala, estão dizendo que o governo Lula está se utilizando dos grupos de trabalho para montar agenda. E os grupos de trabalho, né, por mais que tenha um amplo debate, também são mais demorados. Ou seja, a culpa
do Rui Costa, tá totalmente perdido, tá tudo demorando e não tem nem controle do que tá acontecendo. Briga com o agro, briga com o Banco Central, briga com a imprensa, briga com o mercado financeiro, briga com a Câmara, briga interna, briga nas relações internacionais. Esse é o governo do Dilma. Tem direito a organizar, meio de campo, sobreviver, montar a base. Eu acho que aquela meta de bater 1000 prefeitos no ano que vem, eu acho que dá para cumprir. Eu fico por aqui. Vou mandar o vídeo lá da petista. Mais feliz não era Bolsonaro lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, passa no mesmo canal. Tamo valeu, teu pé na inscrição. Trata brasileiro, kimpaim.com.br e compartilha esse vídeo. E eu espero poder te ver amanhã. Eu também quero estar aqui amanhã, né? E é isso. Que grande beijo e abraço. Tamo juntos. Foi, meus amigos. Fui!